Seja bem-vindo ao canal SBM Audiolivros. Para ter acesso aos audiolivros completos, entre em contato conosco pelo QR Code ou pelo link do comentário fixado no vídeo para entrar em nosso canal do Telegram, onde fica nosso acervo de audiolivros, e você também pode pedir para fazermos o audiolivro que você desejar em português ou em tradução mecânica. Para participar do nosso canal do Telegram, cobramos o valor de R$ 12 por mês. Prólogo. Visíveis apenas pela luz das velas, a janela da Universidade Huxley, um campus tão antigo quanto as criaturas que abrigava, uma reitora e seu vampiro jaziam sentados em meio a uma conversa particular. Eles analisavam um pergaminho que expunha a planta detalhada da cidade e, em especial, a gota de sangue que começava a desaparecer perto da catedral. O mapa era um dos tesouros favoritos da reitora, passado em sua família de geração em geração antes de todos os aparatos do tipo serem destruídos. Ela nunca superaria essa perda. Antes de desaparecer sobre o papel amarelado, o sangue deu origem a 3 letras que formaram a palavra Mot, morte. Cilia Adani está morta, disse a reitora, exatamente 1 hora depois de se sentarem ali. Seu vampiro juntou a ponta dos dedos e respondeu em aáraco. Para um idioma morto, ele tinha uma potência de vida fora do normal, como se fosse uma serpente agitada a dançar sobre a língua. Então é verdade. O testamento com a herança está em vigor. A reitora afastou a cadeira e caminhou até a janela. A noite avançava da floresta, os longos dedos envolvendo as torres Arate e suas estátuas enlutadas no topo. Uma luz dourada emanava da boca aberta da escultura do leão, incrustada em uma das paredes de pedra. Cada um dos animais ganhava vida para iluminar os corredores e halls de entrada. Ainda há mais 2 da linhagem Adani, disse ela. Você quebraria a promessa que fez a ela? Achei que fosse sua amiga querida. A reitora franziu as sobrancelhas grossas. Seu vampiro gostava de agir com honestidade e crueldade na mesma medida. Mesmo quando mais nova, isso já era o que a reitora mais desgostava nele. Era lógico que não queria quebrar a promessa. O sangue de Cilia tinha se esvaído do mapa durante semanas. Ela havia sido infectada por uma doença rara que nem mesmo a Huxley seria capaz de curar. A reitora insistira para que Cilia trouxesse as 2 sobrinhas de sabe-se lá onde se escondiam, para que passassem o legado da família a uma delas antes que fosse tarde demais. A teimosia, no entanto, era a maior sina de todos os Adani. Cilia Adani buscou a liberdade a um custo inacreditável, um tanto egoísta até, ainda que não para si mesma. 14 anos atrás, após a morte da irmã e do cunhado, Cilia desaparecera no meio da noite e levara consigo as sobrinhas gêmeas. A reitora perdoara que tivesse traído sua responsabilidade por um único motivo: luto. O luto tinha a própria maneira de arrancar pela raiz o senso de dever. Foi por isso que a reitora o elegera o principal inimigo a ser dominado. Aquele também era o motivo de estar ali, planejando os próximos passos, e não ao lado da amiga falecida. Não era o momento de fraquejar. Ser dotada desse controle era a razão pela qual conseguia administrar um campus onde a paz se mantinha entre inimigos naturais. E a paz não iria durar se o testamento dos Adani se concretizasse. A reitora decidiu não contar ao seu vampiro que se arrependia da promessa. Na época, parecera justificada. O que importava se ninguém jamais entrasse em contato com as meninas? Ela tinha certeza de que Cilia iria se casar, ter filhos e perpetuar a linhagem da grande casa Adani. Como estivera errada. A morte perseguia a casa Adani sem titubear, e a reitora não tinha escolha a não ser trazer uma nova vida para ela. A mulher examinou a escuridão que se espalhava. Vamos buscar a menina em Green Heights em 1 semana. E a outra? Infelizmente não sei onde ela está. Dizem que fugiu do lar adotivo no dia em que completou 18 anos. Ela olhou para o vampiro a fim de averiguar se ele sabia de algo a respeito. Costumava se incomodar por ele quase não movimentar os músculos da face, por seus olhos cor de carvão encararem sem nunca piscar. Talvez uma seja suficiente. Seu vampiro permaneceu impassível. A presença delas vai causar certo aborrecimento. A reitora se virou para a janela. Como acontece com tudo que não é familiar. Verdade.
Ele pensou a respeito. Eu iria gostar de tê-las nas minhas aulas. A mãe era uma das minhas alunas mais inteligentes. A história do pai e da mãe das meninas era uma lenda, mas lendas às vezes carregam tragédias. Quer que eu vá buscá-la? Perguntou ele. Não, eu vou. No reflexo do espelho, uma linha marcava sua pele escura. Você nunca sai da Uxley. Receio que seja necessário. Por quê? A reitora voltou a se sentar, com calma, a mesma com que revelou mais uma informação. Porque Kidana Dani foi detida por assassinato há 24 horas. Um brilho surgiu nos olhos pretos de seu vampiro. Ela tirou a vida de quem? Ainda não sei. É estranho. Mas Kidana Dani não acredita que a irmã fugiu. Na verdade, está convencida de que um vampiro raptou Junia Dani, de que a trouxeram para cá, para a universidade, contra sua vontade. Com uma expressão concentrada, ela o examinou mais uma vez. Ele não estava com a testa franzida. Ela ficava encantada ao ver como ele se estabelecera naquela pele antiga, tão bonito e firme quanto no dia em que o conhecera. Na época, ela tinha 19 anos e ele, 5 séculos. A reitora esfregou a mão enrugada. O tempo era algo assustador. Eu saberia se Junia Dane estivesse aqui, disse ele apenas. Foi o que imaginei também. Sem dúvida, se um crime como esse tivesse acontecido, você teria lidado com a situação do jeito apropriado. Com certeza, ele não demonstrou qualquer sinal de indignação diante da insinuação. Ela gostava disso nele. Era raro que ele levasse as coisas para o lado pessoal. E nunca mentia. Contudo, eram tempos estranhos. E a lealdade era sempre a primeira baixa em meio à mudança. Como sabe de tudo isso? Perguntou ele. Por certo que seguir e vigiar as meninas é uma quebra da promessa. Satisfeita com o desempenho dele no decorrer do interrogatório, a reitora apontou para uma pilha de cartas ao lado da escultura de um animal. Uma pequena impala, uma espécie de antílope grande, com 2 chifres deslumbrantes. Kidana Dani escreve bastante para cá, sempre implorando que a Uxley devolva a irmã dela. Já tentei encontrar June, mas a garota desapareceu. Infelizmente para Kidan, Cilia transformou a Uxley na origem de todos os seus pesadelos. Ele se moveu com a rapidez de uma sombra surpreendida pela luz, com o cuidado de não tocar a impala de vidro ao pegar as cartas. Aquilo fez os lábios da reitora se curvarem em um pequeno sorriso. A superstição fazia com que a maioria dos dranaicos evitasse a bela impala, assim como convencia os alunos de que esfregar uma estátua de leão aumentava a força. À medida que lia as cartas, o vampiro ia franzindo as sobrancelhas e uma ruga se formou no meio da testa. Você nunca respondeu? Perguntou ele, curioso. Mantive minha palavra. Ele já estava ao lado dela havia quase 40 anos e ainda não compreendia suas promessas nem seus esforços desmedidos para mantê-las. Viver em meio aos juramentos dela tinha tornado a vida deles bem difícil. O que mudou agora? Perguntou ele. A reitora analisou uma das cartas. As palavras de Kidan foram se transformando em raiva e súplica. O sol e a lua de uma perda terrível. Mot Sewi Yelkal, disse ela em áraco. A morte nos liberta de nosso eu anterior. Em um momento muito raro, os lábios de seu vampiro se curvaram em um dos cantos. Sempre se divertia quando seus alunos recitavam para ele suas lições. Ainda mais quando tinham vivido tempo suficiente para de fato compreender seus respectivos significados. 1. Kidan. A Dani deu a si 8 meses para morrer. Era um cronograma bastante generoso, para dizer a verdade. 2 meses teriam sido suficientes para o ato violento. O restante do tempo era uma vã tentativa de sonhar. Era o tipo de sonho que ela nem sequer teria cogitado se não estivesse desidratada e semiconsciente dentro e fora de seu quarto. Queria viver de novo com a irmã naquela casinha estranha. Viver em uma época em que não era necessário provar inocência a cada esquina. Aquele último pensamento a tirou de seu estado de torpor e a fez rir. Ela soava injustiçada e, pensando bem, como uma vítima. Kidan deu uma risada ruidosa outra vez, como se houvesse uma chaminé entupida dentro do peito, um som doloroso, bruto. Quanto tempo fazia que não falava? As cortinas permaneciam fechadas por causa das câmeras. Então,
A lâmpada era sua única fonte de luz. Como qualquer sol artificial, era quente demais e incendiava o ar do ambiente, o que obrigava Kidan a trabalhar seminua no chão do apartamento. O suor se acumulava na pele escura de sua testa e molhava o arquivo que ela lia, e a perna dobrada estava soterrada em algum lugar debaixo da montanha de papéis. Não podia apagar a luz, não quando tinha tanto a fazer, não quando estava tão perto. Na cabeça de Kidan, ela estava presa a uma única noite sem fim, e o inferno não devia ser muito diferente disso. Movimento, precisava de movimento. Levantou-se rápido demais, cambaleando, e o sangue correu pela perna que estava dobrada, o que a paralisou. Ela sacudiu os membros para afastar a dormência e caminhou até a pequena cozinha. Assassina. A palavra saltava de uma matéria de jornal fixada à geladeira, bem acima da foto de uma garota negra. Kidan Nadani era uma assassina. Ela aguardou a pontada de remorso que deveria sentir ao pensar na afirmação. Até experimentou comprimir os lábios e franzir o nariz, na tentativa de forçar alguma emoção. Entretanto, assim como naquela noite explosiva, não conseguiu chorar. Esperou que algum fiapo de humanidade lhe escapasse. Estava totalmente seca, uma estátua esculpida de uma obsidiana. Kidan se serviu de uma bebida. Ouviu os cliques das câmeras, acompanhados de pequenos flashes de luz. Virou-se de repente para a janela e a bebida quase escorregou de sua mão. As cortinas continuavam fechadas, mas os repórteres vinham com suas garras e tentavam alcançar as frestas, como gaivotas em busca de pão. Seja paciente, pensou ela. Tudo seria elucidado em breve. Em exatos 8 meses. Era para quando estava marcado seu julgamento. Kidan não tinha a menor intenção de participar. Muito antes disso, uma gravação com sua confissão seria encontrada debaixo da cama, a maquinação violenta de sua mente revelada a todos. Outro flash estourou da câmera e ela se contorceu. Era bem improvável que conseguissem uma imagem dela, mas talvez fosse melhor se vestir. Sua intenção não era esconder os seios fartos nem o quadril largo. Uma foto picante poderia até ser algo bom para ela, uma violação grosseira de sua privacidade passando de mão em mão. Não seria tão ruim assim. Kidan balançou a cabeça. Lá estava ela de novo, pensando em maneiras de manipular a solidariedade das pessoas. Kidan olhou para o reflexo no espelho e uma vozinha fina e frágil saiu de dentro de si. Você não é igual a eles. Não é igual a eles. Eles. Tia Cília os chamava de dranaicos, vampiros. Apesar do calor das paredes do apartamento, Kidan sentiu um arrepio. Os dranaicos não diferiam em nada dos humanos. Era isso que a perturbava tanto. O mal não devia andar por aí disfarçado de humano. Era uma profanação. Kidan detestava a tia. Detestava sua inércia. Ela esperara tempo demais para resgatá-las daquela sociedade abjeta. Talvez o mal ainda não tivesse se infiltrado em Kidan quando era criança. June tinha se saído melhor, mas Kidan se refestelara no mal. Sua curiosidade mórbida e sua fascinação doentia pela morte, a coleção de filmes sobre o assunto e agora tendo cometido o próprio ato, tudo isso se originara dos vampiros. Se pudesse enfiar a mão no peito naquele exato momento e arrancar seu coração corrompido, ela o faria. 8 meses. Kidan sentiu o alívio percorrer o corpo diante dessas 2 palavras. Tudo o que precisava fazer era esperar 8 meses para morrer. Garantir que June fosse encontrada. Aguentar só por mais um tempinho aquela existência miserável. Uma foto de June brilhou na tela do notebook aberto. Elas não se pareciam nem um pouco, apesar de terem nascido com minutos de diferença. O desaparecimento de June não tivera nenhuma cobertura de imprensa, nem mesmo um cochicho na vizinhança. Onde Kidan estaria se aqueles repórteres tivessem saído em busca de sua irmã perdida do mesmo jeito que fizeram com ela? Não, garotas negras precisavam cometer atos horríveis para ter direito aos holofotes. Os papéis no chão eram uma pesquisa ensandecida para rastrear um lugar chamado Universidade Oxley. Kidan procurara durante 12 meses e 20 dias. Seus olhos se voltaram ao gravador debaixo da cama e a temperatura do cômodo baixou. Ali estava a última e torturante conversa entre Kidan e sua vítima. Melhor, pensou, quase sorrindo.
Estava colocando a culpa onde ela merecia estar, a vítima de Kidan. A gravação continha a prova e o nome da pessoa, não, do animal, responsável por raptar June. Era apenas uma questão de encontrar o maldito lugar. E ele? Kidan agachou e analisou sua pesquisa. Pegou uma caneta, arrancou a tampa com o dente e começou a escrever mais uma carta para tia Cília, que nunca a respondera. Se havia alguma mínima chance de reencontrar June, ela passaria o restante da vida escrevendo. Apertou os dedos e eles cravaram-se na palma das mãos. Pequenos rastros de sangue mancharam sua pele. Com o indicador, ela desenhou um quadrado contínuo na palma da mão. Nervosismo. Identificou a emoção. Então ela ainda não era um caso totalmente perdido. O espelho quebrado do outro lado do cômodo refletia um padrão disforme na pele escura de seu pescoço. Um rosto frio e apático a encarava de volta. Se ao menos ela conseguisse chorar antes do julgamento, o mundo talvez a perdoasse. Ela poderia viver um pouco mais. Chore, ordenou ela para a própria imagem. Por quê? Perguntou o reflexo de volta. Você faria tudo de novo. Uma hora depois, quando os repórteres foram embora, Kidan vestiu um casaco de moletom bem grande com capuz, pegou os fones de ouvido e trancou o pequeno apartamento. Tinha se mudado para lá por um motivo bem específico. Do outro lado da rua, na esquina entre a Longway e a St. Albans, havia um único locker. Uma das chaves pertencia a Kidan e a outra a tia Cília, que morava na Uxley. Sempre que colocava uma carta ali, Kidan se escondia e aguardava. Às vezes, esperava por dias e dormia num café das redondezas, ou mesmo na rua, mas alguém sempre aparecia para buscar as cartas. Todas as vezes, a pessoa com casaco de capuz escapava de Kidan, fosse escalando o portão do parque com uma força assustadora, fosse desaparecendo em meio ao tráfego. Toda semana ela entrava na brincadeira de gato e rato. Tia Cília estava lendo suas cartas, mas por algum motivo bizarro, continuava a ignorá-la. Depois de colocar a nova carta no locker vazio, Kidan aguardou no ponto de ônibus. Era um lugar novo e ela esperava que, ao se misturar aos passageiros, conseguisse ter mais tempo para identificar o mensageiro. Enquanto aguardava, a voz doce de June ecoou pelos fones de ouvido. O mundo de Kidan voltou a se equilibrar. Oi, sussurrou a irmã. Não sei muito bem como começar, então vou só fazer uma introdução genérica. June gravara 15 vídeos antes de desaparecer. Aquele era o primeiro, de quando tinha 14 anos. Kidan ouvia as gravações todos os dias, com exceção da última. Esta ela só aguentara ouvir uma vez e então a deletara, para que não a machucasse. Com as mãos nos bolsos, desenhava com os dedos o formato de um triângulo e curtia a sensação boa do som de arranhado que o movimento provocava. O triângulo se transformou num quadrado quando June falou de Kidan no vídeo. Kidan não tirava os olhos do locker, mas pelo canto do olho enxergou uma sombra imóvel, uma mulher debaixo de um galho de árvore retorcido. Sua pele negra ganhava um tom de bronze antigo sob a luz natural, e ela usava uma saia verde escura e um coque alinhado com perfeição. A completa imobilidade da mulher era extraordinária, como se fosse uma coruja marrom empoleirada em um galho, olhando diretamente para ela. Kidan sentiu um formigamento na nuca. Tinha a estranha sensação de que, quem quer que fosse, aquela mulher estivera esperando por ela. 2. Gravação de vídeo. 10 de maio de 2017. June, 14 anos, no celular de Kidan. Localização: banheiro de Mama Anoet. Oi, sussurrou June, piscando diante da câmera. Suas tranças curtas caíam ao redor do queixo repleto de cicatrizes e espinhas. Não sei muito bem como começar, então vou só fazer uma introdução genérica. Meu nome é June, estou na escola Green Heights. Acho que estou gravando esse vídeo por causa do que aconteceu hoje. Me meti em confusão por dormir na aula de novo. Uma pausa. Tenho parassonia. Eu sei, palavra difícil. Significa que não apenas sou sonâmbula, como também dou chutes e gritos durante o sono. Minha irmã cuida de mim, mas sei que ela fica cansada. Eu estou cansada de mim. Uma breve risada. Tento ficar acordada o máximo de tempo possível, mas é pior ainda quando tento controlar, igual a hoje. Sei o que está pensando.
Vá buscar ajuda. Acredite, estou tentando. Um movimento na câmera fez ficar à mostra os muitos shampoos, uns 4 tipos diferentes, a cortina de banho estampada de borboletas, remédios para ansiedade e depressão. Não temos como pagar consultas com um psicólogo, sério mesmo. Mas a orientadora pedagógica não é ruim. Na verdade, é por causa dela que estou fazendo esse vídeo. A senhorita Tris disse que estou com medo de alguma coisa. Algo sobre o qual não quero falar com ninguém. Ela também me disse para escrever tudo, mas eu odeio escrever. Então, ela sugeriu que eu gravasse vídeos de mim mesma, e se tivesse coragem, que os compartilhasse. Ela é boa, não é? Um pequeno sorriso que não chegou aos olhos. Então, do que eu tenho medo? June respirou fundo, hesitante, e olhou nervosa para a porta. Tenho medo de vampiros. A tela ficou escura quando o celular foi colocado sobre a pia, a câmera virada de frente para ela. Havia barulho de água corrente e eco de respingos, e assim 1 minuto se passou. O rosto de June, de pele negra, voltou ao foco, dessa vez um pouco molhado, enquanto ela se sentava na borda da banheira. Vampiros. Seu tom de voz se tornou mais forte. A boa notícia, se é que existe uma, é que eles não são mais perigosos para todas as pessoas. Então, se alguém estiver assistindo a isso e acreditar em mim, pode dormir tranquilo sabendo que seu sangue tem gosto de veneno para eles. Mas eles ainda precisam se alimentar. Precisam de sangue para sobreviver. O celular balançou um pouco. Por causa de algo chamado primeira restrição, os vampiros são obrigados a se alimentar apenas de famílias específicas. Há gerações, cerca de 80 linhagens estão presas nesse ciclo. Adivinha quem faz parte de uma dessas famílias? Pois é. June desviou o olhar da câmera, os olhos vidrados em algo fora do enquadramento. Quando o assunto é família disfuncional, a proporção ficou um pouco acima do normal para minha irmã e eu. Mas nós escapamos. Nossa tia nos tirou dessa vida depois que nosso pai e nossa mãe morreram e nos trouxe para cá, para a casa de Mama Anuette. Estamos seguras aqui, mas eu os vejo todas as noites, nos meus sonhos, e às vezes até nos corredores da escola. É como se eu soubesse que, um dia eles virão atrás de nós. Ela inspirou e depois soltou o ar. Mexeu na pulseira de prata fininha em seu pulso. Toda noite, Kidan me lembra das 3 restrições impostas aos vampiros. Ajuda um pouco. Me faz lembrar que não podem chegar até mim com tanta facilidade. A segunda restrição limita um pouco sua força. E a terceira restrição exige um grande sacrifício para que transformem um humano em um deles. Kidan sempre diz que o poderoso último Sage não soube usar esse dom incrível. Que ele devia ter matado todos os vampiros em vez de impor limitações a eles. Acho que ela tem razão. Nossa vida teria sido muito diferente se ele tivesse feito isso. Ela solta a pulseira de borboleta, os olhos apertados. Então, por que estou gravando esse vídeo? Acho que quero que a senhorita Tris saiba, talvez até meus amigos, talvez todo mundo. Não quero viver assim para sempre. Não quero passar cada minuto de cada dia pensando em quando eles virão atrás da gente. Quero me sentir segura e... Uma batida alta na porta a fez derrubar o celular. June, sou eu. June cambaleou um pouco. A maçaneta da porta girou. Kidan fez uma careta ao ver o celular molhado. Vamos, rápido. Na mesma hora, June digitou a senha para deixar os vídeos privados. A senha dela sempre foi um conjunto de 5 números cuja soma resultava em 35. Era a idade que a mãe biológica delas tinha quando morreu, assim como o número de vampiros, dranaicos, designados para sua família. 35 vampiros que consumiriam o sangue de June e Kidan se elas não tivessem escapado. 3. Kidan colocou a mão na faca escondida dentro do casaco. Tinha elevações que pressionavam a palma da mão de maneira desconfortável, e a lâmina se curvava mais perto da ponta. O toque provocou um arrepio na coluna. Parecia que todos os barulhos da noite haviam silenciado enquanto Kidan se aproximava da mulher. Preferia que ela se mexesse. Aquela imobilidade era característica de animais, e traços animalescos eram típicos dos dranaicos. Quem é você? O tom de voz de Kidan saiu estranhamente alto em meio ao silêncio. A mulher era corpulenta. Tinha sobrancelhas grossas e bem desenhadas, e olhos escuros e reflexivos.
Usava um broche dourado no peito no formato de um melro com um olho prateado. Sou a reitora Faris da Universidade Uxley. Pelo que sei, você está à minha procura. A calçada deu um solavanco, o que fez Kidan soltar a faca por um instante. Estava boquiaberta por causa da possibilidade de ver algo que vinha buscando com esperança desmedida e desapontamento dilacerante simplesmente se materializar ali na sua frente. Uxley? Perguntou depois de um tempo, temendo que o lugar desaparecesse de novo. Isso. Aquela resposta desanuviou a mente de Kidan. O que estava fazendo? Soltou a faca. Então veio me levar, disse. Me trocar pela June? Kidan sentiu o peito se encher de esperança. Quantas noites insones passara deitada na cama imaginando as muitas variações possíveis daquela cena. Era uma manifestação insana. Um objetivo que manteve seu coração batendo mesmo depois da noite do incêndio em que ela devia ter morrido. A reitora entrelaçou as mãos diante de si. A Uxley não tem qualquer envolvimento com sequestro de humanos. Nossas leis são contra isso. Leis? Contestou Kidan enquanto se aproximava cada vez mais. Onde estavam suas leis quando um dranaico designado para minha família sequestrou minha irmã? Os dedos de Kidan estavam tensionados por causa do esforço para não estrangular a mulher. A reitora piscou os olhos escuros e cautelosos. Bom, é uma acusação grave. Tem alguma prova? A prova de que Dan estava em seu pequeno apartamento, presa debaixo da cama com uma fita. A confissão de sua vítima nomeou o responsável. No entanto, aquilo também provava que Kidan tinha torturado e matado. O tom de voz de Kidan ficou tão grave que poderia acordar os mortos. Um vampiro levou minha irmã. A reitora Faris pendeu a cabeça para o lado. Falo com você como representante da Uxley, Kidan. Talvez não saiba o que isso significa, porque não cresceu usufruindo de nossa educação, mas sou responsável por fazer cumprir a paz entre humanos e dranaicos. É a função mais importante da minha vida, e a faço valer por meio de leis e punições. Você acredita que foi prejudicada, no entanto, não há prova. Peço a você que seja razoável apesar de seu luto. Não posso acusar um dos meus dranaicos sem qualquer evidência. A reitora Faris falava como uma política majestosa, como se o campus fosse palco de toda lei e ordem. Aquilo entrava em conflito com todas as histórias que Kidan concebera para aquele lugar maldito. Kidan se preparava para argumentar quando de repente pensou em algo. Foi você, não foi? Você pagou minha fiança. Depois que fora presa, um milagre havia acontecido a Kidan. A fiança inviável fora paga integralmente por uma mulher tão poderosa que solicitara anonimato, concedido pela justiça. Você merece uma chance de provar sua inocência, disse a reitora direto ao ponto. Assim como todos os outros. Você é inocente, não é? Kidan deu um passo para trás. Aquela mulher não estava ali para falar sobre June. A gentileza, ainda mais daquele tipo, sempre tinha um preço. Por que está aqui? A reitora Faris a encarou por um segundo. Infelizmente, sua tia Cília faleceu. Ela adoeceu, e a enfermidade a consumiu rápido demais. Sinto muito. Kidan olhou, surpresa, para o locker. Morta. Seus olhos permaneceram secos, mas o choque a tirou do prumo. Mais um membro de sua família se fora. Será que o mesmo vampiro estaria por trás daquilo? Tia Cília existia basicamente em sua imaginação, nas histórias, no mundo de antes, para que o depois fizesse sentido, para provar que elas não tinham aparecido do nada na porta de Mama Anoete. Diante daquela informação, Kidan não tinha mais qualquer peso, mais um fio fora arrancado de si. Ela então pensou nos olhos cor-de-mel de June, em seu sorriso gentil e voltou a sentir o chão sob seus pés. A reitora pegou um envelope branco com uma insígnia vermelho-sangue. Neste momento você é a próxima na linha de sucessão da linhagem para herdar a casa Adani. Aqui está sua carta de admissão. Kidan recuou. Não tenho qualquer interesse em me tornar escrava de vampiros. A expressão calma da reitora desapareceu. Não use determinados termos sem estar ciente de suas consequências. É a última vez que usa essa palavra na minha frente. Kidan queria dar uma risada, mas só conseguiu emitir um som de deboche. Não estou interessada. Só quero a June. Muito bem. Acredite se quiser. Convencer alunos que não querem entrar na minha universidade não faz parte do meu trabalho.
A maioria faz um esforço imenso para conseguir uma vaga na Oxley. Ela tirou outra carta do bolso. Assine aqui e vou embora. Kiddan olhou para ela com desconfiança. O que é isso? Um testamento, assinado primeiro por seu pai e sua mãe e depois por sua tia, deixando tudo para o último dranaico restante de sua casa. Kiddan ficou boquiaberta. Pegou a carta. A maior parte do texto estava coberta com tinta preta, alguns trechos obviamente ocultados. Conforme lia, ela ficava cada vez mais horrorizada, apertando as bordas do papel até amassar. Curioso, não é? Disse a reitora Faris, os olhos brilhando. É a primeira vez na história da Uxley que uma família decide deixar a casa para seu dranaico. O vampiro que você acusa de ter sequestrado sua irmã é o mesmo a quem sua família confiou o seu legado. A garota sentiu um gosto ruim na boca. Ninguém conseguia ver? Aquilo era uma prova ainda mais evidente. Um motivo. Ele enganara a família por causa da herança ou então a tinha coagido. Sequestrara June em segredo para se manter hidratado e... Não, disse a reitora. O quê? Está achando que ele os forçou a assinar isso. Não é verdade. Eles fizeram a escolha por livre e espontânea vontade. Há muitas coisas que você desconhece no nosso mundo. O poder de nossas casas, de nossas leis. É extraordinário. É o tipo de conhecimento que só vai ter caso resolva se juntar a nós. Ninguém entra na Uxley sem convite. Kiddan olhou para os trechos pintados de preto no papel. O que a reitora estava escondendo? A reitora Faris olhou para o relógio fino e dourado. Daquele bolso que parecia infinito, tirou uma caneta. Infelizmente tenho que ir embora. Por favor, assine para indicar que você não tem interesse em contestar o testamento como possível herdeira, e eu vou embora. Kiddan encarou a caneta como se fosse veneno. Depois de um tempo, a reitora Faris recolheu a mão. Talvez precise pensar um pouco. Se estiver interessada, as casas na Uxley são herdadas por meio da educação. Você precisa frequentar a universidade e se formar em um curso que ensina sobre a coexistência de vampiros e humanos. Vou esperar 3 dias pela sua resposta. O semblante da mulher desarmou Kiddan. Quando a reitora lhe ofereceu a carta de admissão outra vez, ela a pegou, devagar. O papel era duro, compacto, e apresentava um selo que exibia 2 leões segurando espadas na boca, apontadas para o pescoço um do outro. Por quê? Kiddan permaneceu encarando o selo, querendo desaparecer. Por que sua família tinha feito aquilo? Quando ergueu a cabeça, a mulher tinha desaparecido. 4. Kiddan jogou a carta de admissão no chão abarrotado de coisas e chutou a pirâmide de copos de macarrão instantâneo vazios que estava no canto. Não havia espaço para eles se espalharem, então quicaram na parede e bateram em sua canela. Devagar, ela se sentou no chão e abaixou a cabeça, as tranças pendendo como uma cortina. O cômodo pareceu diminuir até que ela tomou uma consciência desconfortável de seu corpo e sua dificuldade de respirar. A tinta estava descascando nos cantos. O banheiro só funcionava quando os outros inquilinos não usavam demais. E havia uma mancha misteriosa no carpete que resistiu a banho de água sanitária. O calor daquele lugar poderia fritar um escorpião. Não aguentava passar mais um dia ali, não sem a irmã. Sem pensar muito, passou o dedo sobre a pulseira de borboleta. Queria ir para casa. Mesmo se fosse uma casa feita de papelão. Para Kiddan, casas lembravam um animal de estimação feroz. Eram sujas, muitas vezes infestadas, e não importava a decoração que tivessem, elas nunca gostavam de ser propriedade de alguém, não de verdade. Kiddan achava uma tremenda deslealdade recorrerem a outra casa se a atual falhasse de alguma forma. Sua mãe adotiva, Mama Anuet, concordava, e então, mesmo quando crianças, June e Kiddan davam um jeito de arranjar dinheiro para pagar o aluguel. Quando tinha 10 anos, Kiddan vendia as pulseiras estranhas que confeccionava, e June, seus mini donuts viciantes. A memória fez sua boca aguar e depois ficar seca. Com os dedos rígidos, ela pegou o testamento do pai e da mãe e da tia. Sentia o fogo percorrer suas veias a cada palavra traiçoeira. Sua família sabia que vampiros eram perigosos.
Por que teriam afastado June e Kidan de tudo o que conheciam, apagado suas respectivas identidades e as deixado pobres se aquele não fosse o motivo? Em seus momentos mais sensíveis, Kidan costumava esperar que o pai e a mãe aparecessem à porta de Mama Anuet, prontos para fugir com elas. Teve que perdoá-los por esse fracasso, porque estavam mortos. Aquela herança poderia ter sido a maneira de proteger Kidan e a irmã, mas, em vez disso, eles tinham feito o impensável, tinham deixado tudo para ele. A assinatura do vampiro estava bem ali, o S curvado como uma cobra. Susenius Sagad. Kidan ouviu os apelos de sua vítima ecoarem por todo o cômodo e dentro do peito. Susenius Sagad, esse é o nome dele. Ele a levou. Ela desenhou uma forma no carpete com o dedo, a pele queimando contra o tecido áspero. De novo e de novo. Um triângulo ficou marcado no tecido. Bom, mente e corpo estavam em sintonia. Sentia apenas uma fúria incontrolável em relação a Susenius Sagad. Às vezes, a mente de Kidan escondia algumas coisas dela, e apenas seus dedos conseguiam traduzi-las. Triângulos para raiva, quadrados para quando o medo transbordava e círculos para momentos de alegria. Desde pequena, ela usava os símbolos para desemaranhar seus pensamentos. Kidan mal conseguia entender o testamento por completo por causa dos trechos pintados de tinta preta. A reitora Faris tinha escolhido apenas as partes da Uxley que queria mostrar. O que tinha deixado de fora? Leis para herdar uma casa. Um vampiro herdeiro precisa ocupar a casa da família sozinho por 28 dias consecutivos para que o testamento tenha validade. Kidan leu de novo. 28 dias. Quanto tempo havia se passado desde a morte da tia? Uma semana? 2? Ela sentiu o estômago revirar ao imaginar a cena revoltante de Susenius Sagad, sentado à mesa de jantar, tendo June como refeição, contando os dias até que pudesse ocupar a casa por completo. Contestação do testamento. Se um descendente humano da casa da família quiser se tornar o herdeiro, deve frequentar a Universidade Oxley e estudar a respeito da coexistência entre humanos e vampiros. Se o descendente humano ainda não tiver se formado, mas quiser reivindicar a casa, pode morar na casa da família durante os estudos do Dranacto. A reitora tinha destacado a última frase. Era uma brecha, permanecer na casa para interromper a ocupação solitária do vampiro. Kidan teria que morar com ele. Sentiu ânsia de vômito. Ela se levantou, abriu uma mísera fresta da cortina e olhou para o repórter e seu operador de câmera, distraídos enquanto fumavam um cigarro. Por força do hábito, virou-se para olhar o locker. Alguém estava lá, abrindo o locker, pegando sua carta. Kidan entrou em estado de alerta na hora. Ei! Quando a palavra deixou sua boca, ela já estava saindo pela porta, descendo a escada 3 degraus por vez. Quando chegou do lado de fora, a pessoa havia sumido. Merda! Seu grito assustou uma senhora e chamou a atenção do repórter. Ele correu atrás dela, que por sua vez se apressou em atravessar a rua e ir até o locker. Tirou a chave do pescoço e se enrolou um pouco para abrir. O repórter, magro e com mau hálito, ligou a câmera próximo a ela. O instinto de Kidan era enfiar aquele aparelho pela goela dele. Mas, estranhamente, ela se conteve. Kidan, os vizinhos souberam o que aconteceu. Você planejou isso por muito tempo? Ela o ignorou. Porque, pela primeira vez em muitos anos, algo tinha sido deixado no locker. Um livro encadernado. Seus dedos tremiam quando ela colocou o livro pesado debaixo do braço, fechou o locker e atravessou de volta depressa. O repórter em sua cola. Quando ela estava prestes a bater a porta, ele gritou. Como é a sensação de matar um membro da própria comunidade? Kidan ergueu a cabeça e encarou a câmera diretamente. Por um momento, ela era June, aos 14 anos, escondida no banheiro de Mama Anuet, ansiosa para contar ao mundo todas as coisas que a assustavam. Má, ela pensou, foi como tinha se sentido, e todo mal precisa morrer. A reitora jurou que não entraria em contato com você, mas ela vai quebrar essa promessa se algo acontecer comigo. Eu a conheço muito bem. Pedi a alguém de minha confiança na Uxley que deixasse isso para você. Esse alguém me devia um último favor.
E se você estiver indo para a Cova dos Leões, precisa estar preparada. Eu queria muito que você fugisse, mas pela persistência de suas cartas vejo que se tornou uma mulher teimosa. Rezo para que isso de algum modo a proteja. Então, ouça com atenção, Kidan, e se mantenha alerta. Tudo começou muito antes da minha época, mas algo sempre assombrou a nossa família. Foi o que levou seu avô e sua avó, seu pai e sua mãe, e agora sua irmã. Uxley se voltou contra a casa Adani. Neste livro, reuni tudo o que consegui sobre as outras casas, além de algumas informações específicas que você deve aprender. June está em algum lugar no meio disso tudo. Se está lendo esta carta, significa que não consegui encontrá-la. Espero que isso possa guiá-la. Use meus olhos e conhecimento como se fossem seus e descubra a verdade. Caso decida fugir, engula a poção falsa que está dentro do livro. Não vai fazer mal algum a você. Os efeitos do veneno serão percebidos pelo seu vampiro, pois vão alterar seu cheiro. Uxley vai achar que está morrendo. Uma herdeira moribunda é livre e sem muito valor. Use isso para se libertar. Confie apenas em si mesma. Sua tia querida, Cilia 5. Kidan se vestiu devagar e ajeitou a gola rolê no pescoço. Gostava de cobrir o máximo de pele possível, ainda mais na área da garganta. Sempre usava um lenço ou uma gravata, uma camada extra de proteção. Ela jogou as longas tranças por cima dos ombros. As raízes tinham escapado do penteado e as mechas se emaranhavam umas às outras. A falta de sol fez o tom reluzente de sua pele negra dar lugar a um amarelado frio. A boca estava curvada em uma carranca. Kidan pegou o creme de pentear e se aprumou, o que a deixou com a aparência mais limpa. Tinha lido as primeiras páginas do livro de tia Cilia antes de arremessá-lo na parede. Não havia respostas ali, apenas mais perguntas. Tia Cilia havia confinado Kidan e June em um lugar que não fora muito seguro, e então falhara em encontrar June. Todas as mulheres que juraram proteger Kidan a abandonaram. Por instinto, ela tocou a pulseira de borboleta. Se olhasse bem de perto, ainda dava para ver as manchas de sangue nas reentrâncias das asas. O sangue da dona da pulseira era um detalhe cor de rubi macabro no metal prateado. Borboletas. A voz da dona da pulseira ecoou em seus ouvidos. Elas nos lembram de que estamos em constante transformação. Enfiado no livro, havia um comprimidinho azul. Bastava engoli-lo e deixar aquele mundo para trás. Kidan era muito pequena na época da morte do pai e da mãe, mas o sentimento que a sucedeu era inesquecível. Em todos os momentos de sua vida, sentiu como se estivesse em um quarto totalmente escuro, enquanto uma respiração quente e inquietante atingia seu pescoço. Aquela coisa, o que quer que fosse, não parava de respirar, e o coração de Kidan entrava em um frenesi doloroso. A coisa nunca atacava, apenas esperava, observava. Mama Anuet conseguira enxotar a fera com seus dedos carinhosos, dividindo os cabelos volumosos de Kidan, preparando frango picante para o jantar, usando seus vestidos dominicais para a igreja. Segurança. Ela havia sentido o gostinho da segurança, uma palavra menos familiar para ela do que musgo crescendo sobre a pele. Um ano antes, na noite do aniversário de 18 anos das irmãs, tudo fora por água abaixo. Ela fechou os olhos na tentativa de conter a memória, mas não adiantava. Aquela cena ficou gravada na alma de Kidan, em seu âmago. June desmaiada no jardim, iluminada pela luz suave da lua, os lábios vermelhos de sangue. Kidan lutava para abrir a porta trancada da sala, batendo furiosamente, enquanto a sombra de um homem saía carregando sua irmã e sumia na noite. Kidan contara aquilo à polícia diversas vezes, deixando de fora a parte dos vampiros. Contara a droga do mundo inteiro. Contudo, o quarto de June fora esvaziado por completo. Todos os rastros dela desapareceram. Chegaram à conclusão de que ela havia fugido de casa e já tinha idade legal para fazer isso. Kidan torturara e matara com o objetivo de descobrir o nome daquele vampiro nas sombras. E durante todo aquele tempo ele estivera esperando na casa da família? Tinha se alimentado de June naquela noite até ela morrer? Ou a estava mantendo presa? Kidan sentiu a visão embaçar e, antes mesmo de se dar conta, pegou o telefone e ligou para o número que estava na carta de admissão.
A reitora Fariz atendeu de imediato. Quem fala é a Kidan, disse depressa antes que pudesse mudar de ideia. Vou para Uxley. Que excelente notícia. É, com uma condição. Postulou devagar, tentando respirar. Preciso dos seus melhores advogados no meu julgamento. É daqui a 8 meses. Uma longa pausa. Kidan precisava de tempo para procurar June. E por que eu aceitaria essa proposta? Kidan recostou-se na cama, o tom de voz firme. Porque, assim como eu, você não quer que Suzenio Sagad herde a casa a Dani. Um momento de silêncio. O coração de Kidan acelerou. Muito bem, vou mandar alguém de minha confiança para acompanhar você até aqui. A reitora hesitou. Mas desde já dou um aviso, Kidan Adan. Os legados não são simplesmente herdados na Oxley. É preciso lutar por eles. Está pronta para isso? Arrepios percorreram a coluna de Kidan. Estou. Depois de desligar, Kidan permaneceu sentada no silêncio torturante, desenhando formas. Oxley. Ela iria para o covil deles, morar com ele, matá-lo. O luar que entrava pela janela alongou a sombra de Kidan e a distorceu tanto que começou a parecer uma figura magra e lúgubre sobre o carpete, não muito diferente daquela que sequestrara June. Você não é como eles, mas ela era um monstro de um jeito próprio. E partia o coração de Kidan saber que acabaria deixando a irmã de novo no fim de tudo aquilo, depois que June fosse encontrada e estivesse em segurança. June não iria querer falar com ela, muito menos tocá-la quando soubesse quem a irmã matara, mesmo que tivesse sido em nome de June, principalmente por ter sido em seu nome. June jamais seria capaz de perdoá-la, e Kidan não conseguiria viver com isso. Ela sentiu um arrepio e brincou com o comprimido azul. Tudo o que lhe restava era prender todo o mal que havia dentro de si, de modo que, quando partisse, deixaria o mundo um pouquinho mais limpo. 6. Localizada próxima a uma cidade que lutava para não ser engolida pelas árvores, a Universidade Uxley era uma impassível extensão de pedras antigas. Tão silenciosas quanto um mosteiro durante o horário de orações, as torres do campus eram as primeiras a serem iluminadas pela luz do sol, brilhando em meio à névoa. Pareciam velas antigas apoiadas nos braços de uma criatura enorme que acordava todos os dias para expiar os pecados de seus residentes. É lógico que Kidan enxergava um jeito mais puro de salvar a alma deles. O sol tinha que arder, queimar com fúria suficiente para que as chamas lambessem aquelas torres e incendiassem a pedra antiga com fogo sagrado. Aquela seria a verdadeira absolvição. Ela não tinha pensado muito a respeito do lugar onde morreria, mas ali, naquele chão de paralelepípedos, causando o máximo de caos possível antes de descer ao inferno propriamente dito, era até meio poético. Seu sorriso se refletiu na janela molhada de chuva e curvada de leve. Olha só para mim, apreciadora de poesia, pensou. De repente, no fim das contas, me torne uma boa aluna. A pessoa que a levou até lá no meio da noite parou o carro na cidadezinha próxima, o que deu a Kidan tempo para esticar as pernas e tomar café da manhã. Não estava com fome, no entanto. A cidade de Zeph Haven era pequena, mas tinha certo movimento. Seus moradores humanos pareciam emanar histórias e segredos, presos sob as garras dos dranaicos e pedindo ajuda. Ela se recompôs, os olhos fixos no horizonte, e ouviu a voz de June. À medida que o carro passava por estradas asfaltadas, árvores densas e pelo enorme portão dourado da universidade, Kidan se obrigou a tirar aquelas pobres almas de sua cabeça. Não podia se distrair e se deixar levar pelos outros. Após receber uma mensagem com um aviso de que a reunião da reitora estava atrasada e um pedido de desculpas, Kidan caminhou por ali sozinha ao amanhecer. Ainda era cedo, mas já havia sons de movimentação. Portas se abriam e se fechavam, o aroma de café no ar. Ela se deparou com um lindo jardim cheio de pássaros gorjeantes, um cenário pacífico demais para um lugar como aquele. Uma pira de fogo rodeada por uma grade tremulava no centro do jardim. Kidan se sentou no banco em frente e aproximou as mãos da fonte de calor. Uma pequena criatura se contorceu próximo ao seu pé, um passarinho com a asa quebrada. Alguma coisa tinha cortado seu pescoço fino. Kidan segurou-o com as 2 mãos.
Os batimentos do animal estavam irregulares e as penas se debatiam, furiosas, quando Kidan sussurrou: Calma, calma, vou ajudar você. Um lugar como aquele com certeza tinha uma enfermaria. Ela olhou ao redor e chamou o primeiro jovem que viu. Ele caminhava com a cabeça erguida para o céu e um de seus dedos marcava a página do livro que carregava. Kidan tirou os fones de ouvido. Ei, pode me ajudar? Ele parecia um pouco mais velho de perto, talvez 20 anos, a pele escura como todas as outras pessoas naquele lugar, mas com um brilho saudável que Kidan só sentia em si mesma depois de ficar um tempo sob o sol. Os cabelos bagunçados estavam presos com uma faixa e havia 2 cachos soltos na frente. Aquele visual combinava com sua mandíbula forte. Está com a asa quebrada. Tem enfermaria aqui? De animais, não. A voz dele era grave e misteriosa, como se não falasse com muita frequência. Havia uma toranja cortada da qual pingava sangue na capa do livro que ele segurava. Kidan examinou as penas azul claras do passarinho e seus olhos perolados. Pareciam estar olhando dentro de sua alma. Ele vai morrer se você continuar apertando desse jeito. As palavras dele pareciam saídas de um túnel. O jovem estendeu a palma da mão e esperou. Está sofrendo. A luz ultrapassou a névoa e o iluminou um pouco mais. Suas feições eram tão harmônicas quanto um vidro escuro. Kidan foi possuída por um desejo estranho de tocar a extremidade das sobrancelhas dele e seguir o rastro do sol da manhã. Um círculo de luz brilhante e dourado iluminou os cabelos dele, coroando-o como se fosse um rei perdido. O restante do rosto de pele marrom permanecia às sombras. Ele tinha a beleza de um eclipse, algo que merecia ser estudado e admirado ainda que queimasse os olhos. Kidan não queria piscar, ou melhor, não conseguia. Ela o observava com a sensação horrível e fervorosa de querer algo que não era seu. Mesmo após o tempo ter deixado a situação estranha e implorado que ela desviasse o olhar, Kidan seguiu encarando-o, e ele deixou. Era como se os dois soubessem que ele iria escapar dela em breve. E foi o que aconteceu, de maneira devagar e gentil, como as nuvens se movendo no céu e as folhas caídas dançando sob seus pés. Sem o ardil dos raios de sol, os olhos dele não conseguiam esconder a verdade. Já não olhavam para o rosto dela, e sim para seu pescoço coberto, olhos que fervilhavam com um desejo arrepiante, com o mesmo apetite com o qual olhou para o passarinho. Ela sentiu um arrepio congelante em suas costas. Ele não era humano. Com as próprias mãos, ela apertou e apertou, até as batidas irregulares diminuírem e, por fim, cessarem. Kidan colocou o passarinho nas mãos dele. O corpo estava curvado, o pescoço quebrado. Ele ergueu o olhar do pássaro morto e depois se voltou a ela. Por que não o entregou a mim? Porque você o teria matado também. Kidan sentia a pele formigar enquanto ele a encarava com certo interesse. Você é um deles, não é? Um Dranaico? Sua pele tinha o tom muito próximo ao da terra. Ela devia ter adivinhado. Ele era lindo e tinha aqueles olhos que viveram 1000 anos e consideravam tudo meio tedioso. Ele quase deu um sorriso. Você me acusa de um ato de maldade, e, no entanto, foi você quem o cometeu. Sem dúvida, você só pode ser humana. Kidan sentiu a mandíbula tensionar. Eu não queria matá-lo. Isso faz diferença. Morte é morte. Morte com intenção é cruel. Você queria matá-lo, teria gostado de matar. Dá pra ver no seu rosto. Ele não negou a acusação. Kidan se levantou e espanou 2 penas de suas roupas. O Dranaico a observou, ainda segurando o passarinho. Ele esperou até que estivessem se olhando nos olhos e então jogou o passarinho na pira. Ela se ajoelhou e tentou pegá-lo, contorcendo-se quando a grade de metal queimou seus dedos. Kidan observou horrorizada enquanto as penas carbonizavam. Uma voz mordaz e familiar ecoou das chamas. O mal está dentro de você. Vai envenenar todos nós. Reze, Kidan. O vampiro se agachou ao lado dela perto do brilho quente, a voz bem próxima. Morte por lesão, por sufocamento ou por fogo, disse ele. Diga, humana, qual dessas o passarinho teria preferido? Kidan sentiu a visão escurecer, perturbada pelas chamas.
Suas cordas vocais se retesaram. Ele respirou fundo e debochou. Você se meteu na vida dele e provocou 3 mortes, quando poderia ter sido apenas uma. Se eu fosse você, estaria horrorizado. Uma alma imoral como a sua não deveria andar por aí sem supervisão. Houve um momento de silêncio entre os dois, o fogo aquecendo a pele dela. Ou então, continuou ele, você poderia se levantar, aplaudir a si mesma por levar a morte além de seus limites de maneira bem inteligente e se juntar a mim para uma agradável discussão sobre mortalidade mais tarde. Kidan se levantou, sim, devagar, para cuspir aos pés dele. Os olhos mortos dele passearam, divertindo-se até chegarem ao pescoço da garota. Ficaram ali por tempo suficiente para que ela percebesse. Kidan queria ajeitar a gola rolê, mas acima de tudo queria machucá-lo, queria pegar a faca de dentro do casaco e cravá-la em seu peito, ouvindo os sobressaltos dos desconhecidos ao redor. Ela se controlou. Uma faca não iria matá-lo de qualquer forma. Em vez disso, Kidan saiu andando. Havia muita coisa em risco, e aquela era apenas sua primeira hora ali. 7. Antes de você conhecer o dranaico de sua casa, preciso que compreenda exatamente pelo que está brigando, disse a reitora Faris a Kidan, e em seguida tomou um gole do chá. As duas estavam sentadas na grandiosa casa Faris, dentro da barriga de uma baleia. A brisa fria que entrava pela sacada causava arrepios em Kidan. O chá já tinha esfriado em suas mãos. Estou aqui para herdar a casa. Sim, mas o que exatamente é uma casa? Kidan franziu as sobrancelhas. Como assim? Casas são poder. Não de um jeito metafórico, mas literal. A reitora parou por um momento e deixou que a garota absorvesse aquelas palavras. Por exemplo, por que não tenta largar essa xícara? Kidan olhou para baixo, depois de volta para a mulher. Talvez viver com aquelas criaturas tivesse deixado a reitora meio perturbada. Coloque a xícara na mesa, orientou. Kidan obedeceu ao pedido. Quando soltou, o objeto continuou grudado à sua mão. Tentou mais uma vez, com força, o que chegou até mesmo a provocar um clink. Seus dedos continuavam segurando a asa da xícara. Kidan se levantou e sacudiu a mão com vigor. A xícara foi jogada contra a parede. Você colou isso na minha mão? Perguntou Kidan. A reitora Faris arqueou uma das sobrancelhas. Por favor, sente-se e vou explicar. Com os nervos à flor da pele, Kidan se sentou devagar. A reitora arrastou para o centro da mesa uma pequena tábua que continha algumas palavras escritas. Nenhuma xícara deve ser largada nesta casa. As casas cumprem leis, leis ordenadas por seus donos. O tom de voz da reitora era calmo, ensaiado. Criei esta lei especificamente para este exercício, é óbvio. Kidan piscou, e então de novo. Em seguida, empurrou a cadeira, levantou-se e foi até a cozinha. De início, tentou desgrudar a própria pele da xícara usando a bancada de apoio. Quando não obteve sucesso, encontrou uma colher e tentou enfiá-la entre a xícara e a palma da mão. Aquilo só a fez gritar uma série de impropérios quando a colher se soltou e ricocheteou em sua testa. Kidan abriu a torneira e enfiou a mão debaixo da água, o que só serviu para deixar a porcelana escorregadia e ainda encharcar seu suéter. Quando você acabar por aí, podemos continuar, disse a reitora da sala de jantar. Kidan fechou a torneira e se inclinou sobre a pia, respirando com dificuldade. Impossível, de jeito nenhum. Kidan voltou à sala de jantar molhada e assustada. Tire isso de mim. Com certeza. A reitora Faris colocou a própria xícara sobre a mesa. Na mesma hora, a de Kidan se soltou e caiu. Por reflexo, Kidan conseguiu segurá-la. Olhava boquiaberta para a xícara, a superfície lisa e as imagens gravadas nela. Não havia nada extraordinário no objeto, e ainda assim tinha desequilibrado a gravidade de seu mundo. Como? Depois de muitos anos de prática até alcançar o domínio, as casas se tornam uma extensão de seus respectivos donos. São criaturas bastante complicadas. O poder das casas. Kidan se sentou outra vez enquanto encarava a xícara como se ela pudesse de repente começar a cantar. Estamos todas calmas? Perguntou a reitora. Kidan assentiu. Muito bem. Agora, ouça com atenção o que vou dizer.
Durante centenas de anos, os humanos foram perseguidos e torturados pelos vampiros. Éramos completamente indefesos perante eles. Os únicos que conseguiam enfrentá-los eram os Sage, mas todos eles foram exterminados. A reitora franziu a sobrancelha por um momento. No entanto, antes de morrer,